Não tem vaga em creches e o STF diz que tem de ter. E agora? Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes ao Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. E hoje vamos falar sobre o acesso à educação infantil, ao direito à creche. E estou aqui ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker, Marcos Magalhães. E eu sou Erickson Moraes. Vamos então iniciar os debates. Pois bem, de onde vem essa discussão? O que é que acontece? O que é que está posto agora nesse momento? Bom, primeiro que teve uma ação individual, uma ação mandamental que a gente chama no direito, em que uma mãe pediu lá em Criciúma, Santa Catarina, para que o direito ao acesso, né, à vaga do filho fosse garantido em uma creche. O filho estava na lista de excedentes e, assim, o município alegava que não tinha vaga. Essa ação, ela demorou alguns anos até chegar no STF, e no STF ela ganhou uma repercussão geral. E a decisão do STF atual é o que a gente vai debater hoje. Para a gente iniciar, não se esqueça de curtir esse vídeo, seguir a gente, deixar um comentário, acesse as nossas redes sociais como o Instagram, @papojuriscast. A gente também está no Google Podcast e no Spotify. Bom, e para a gente dar continuidade, então, a gente precisa entender por que esse caso é tão importante, tão relevante. A nossa Constituição Federal, ela garante o acesso à educação de todo brasileiro, todo cidadão, e até mesmo aquele que não é cidadão. Basta você estar em território nacional que você vai ter o acesso à educação. Mas existem alguns percalços aí nessas questões, como, por exemplo, o poder público, de fato, investir em política pública para garantir, né, o acesso à educação. Investir em creche, investir em escola, universidade. E, especificamente, no caso do STF, a gente já teve outros casos, né, envolvendo creches, falta de acesso a creches, e numa decisão anterior do ministro Celso de Mello, por exemplo, ele garantiu que, para o caso, o município não deveria conceder, né, esse acesso, porque nesse histórico, nesse caso anterior, a mãe ela necessitava que o filho fosse trocado de creche para que ele pudesse ter acesso a uma educação em tempo integral. Ela alegava que ela não teria condições de estar com o filho, então ela precisava de uma creche que fornecesse, né, um tempo maior para garantir que ela fosse trabalhar. Isso é muito importante, é uma das questões mais relevantes que se tem, é o direito à mulher mesmo, para que ela possa realmente trabalhar, mas nesse caso específico anterior, o ministro Celso de Mello falou que não teria como, em um município pequeno, fazer essa transferência da criança para uma creche em tempo integral. Então, por conta de um caso específico, ele alegou a reserva do possível. Importante destacar assim, ele também não desobrigou o município de cumprir com a obrigação constitucional. Acho que ele citou a obrigação do ente federativo, assim, de condicionar para o próximo orçamento, no próximo ciclo orçamentário, a obrigação de atender, então, aquela demanda que, naquele momento, por falta de previsão orçamentária, não poderia ser cumprida, para não prejudicar outras políticas públicas. Essa é uma discussão, assim, que esse argumento, né, da reserva do possível, ele tem origem a partir de um julgamento que ocorreu na Alemanha na década de 70, um julgamento chamado Numerus Clausus, em que o governo alemão foi acionado judicialmente porque existia uma lei que dizia que era assegurado a todos os alemães o direito de ter a profissão que quisesse, né, poder cursar a profissão que quisesse. Contudo, não existiam vagas disponíveis para todas as profissões. Existia, embora fosse ensino público, existia um investimento, assim, um interesse maciço dos alemães em procurar determinados cursos, engenharia, medicina, direito. E aí, como não era oferecida essa quantidade de vagas, aí as pessoas começaram a questionar, né, se isso não violaria a legislação. Então, veja que nesse primeiro momento, o tribunal alemão, ele entendeu o seguinte, que não há a obrigação do poder público assegurar individualmente, sempre, em todas as situações, a todas as pessoas, um direito apenas porque ele é dito como direito fundamental previsto em lei, porque isso quebraria a lógica da própria noção de organização do Estado. E não seria possível também, né, você abrir mão da oferta de outros cursos e tal. Então,
Então, não se falou como é construída atualmente no Brasil essa argumentação no sentido de que você pode deixar de cumprir direitos programáticos, né, obrigações programáticas previstas na Constituição Federal por falta de verba. Mas imaginem como se deturpou aqui no país e como tem isso, inclusive, sendo recorrentemente utilizado para justificar a falta de implementação de políticas públicas asseguradas constitucionalmente. O que é mais dramático, direitos fundamentais, né? O direito ao mínimo existencial, ele se refere, como é a Constituição doutrinária mais comum associada à discussão sobre a reserva do possível, se refere a direitos fundamentais. Mas, infelizmente, no Brasil, tem sido argumentada, e aí o que é que os gestores geralmente colocam? Eu não posso implementar tudo que a Constituição determina, todos os direitos fundamentais, porque eu não tenho dinheiro, não tenho verba. Então, existe uma reserva do possível, eu só posso ir até aqui, porque eu não tenho recurso para atender a todas as demandas que surgem. E essa é uma argumentação, volto a dizer, quando ela se refere a direitos fundamentais, aí o Poder Judiciário tem entrado em cena no sentido de avaliar se o poder público tem razão ou não. Em alguns casos, como o caso da educação, Bel acabou de comentar uma decisão em que ele disse assim, não, no caso da educação, creche é assegurado na Constituição, artigo 208, então tem o poder público, independente da sua argumentação de que não tem verba, você tem que cumprir a determinação constitucional e tem que assegurar, então, a vaga às crianças na idade adequada, porque isso diz respeito ao direito à educação, que é direito fundamental, né? Estamos falando aí do conteúdo do mínimo existencial. Essa discussão, ela se amplia, por exemplo, para quando a gente discute saúde, né, o direito à medicação de alto custo, questões, procedimentos, né? Enfim, é isso. As pessoas às vezes precisam de uma prestação do poder público, diz respeito à sua dignidade, né, uma coisa importante, sua vida fundamental. Então, nesse sentido, me parece que a discussão sobre a incidência, a interferência do poder judiciário, mais do que discutir se é ativismo, se não é, é todo mundo entender que é uma coisa extremamente importante, diz respeito a todos nós. Aqui não cabe a discussão do partidarismo, da sua ideologia, consciência política, essas coisas. Todo mundo que é cidadão, de alguma forma, tem que estar atento a isso, porque todos somos seres humanos e, do ponto de vista humanístico, todos temos as mesmas necessidades fundamentais. E quando a gente está diante de uma situação que diz respeito à nossa dignidade, às vezes é uma demanda que diz respeito à nossa liberdade, até à nossa vida, defender ou ter empatia em relação, quando não é com a gente, com o próximo, é muito importante, tá? Então, não me parece que é uma discussão singela, simples, boba, sobre interferência do judiciário no âmbito das políticas públicas, volto a dizer, porque é uma questão relacionada a direitos humanos, direitos fundamentais, e, no caso do STF, é um podcast jurídico, a gente precisa dizer isso, ele é o guardião da Constituição. Então, a Constituição declara esse direito, declara essa obrigação. É óbvio, é estranho quando ele nega, foi o que Bel também trouxe, um caso anterior, ele meio que relativizava isso, só não tinha previsão orçamentária, naquele momento não poderia existir, tem a lei de responsabilidade fiscal, você não pode gerar uma despesa sem ter a receita anterior que preveja esse gasto. Tá? Mas, poxa, diante de direitos fundamentais, você vai prever tudo que toda a população precisa de forma tão antecipada, é essa a discussão, tá bom, gente? Então, em um caso, meio que relativizou, mesmo sendo direito fundamental, e mais recentemente, a gente foi mais assertivo. Não cabe justificativo. É direito fundamental, educação, criança, tem que garantir. Seria isso. Tem um outro ponto também interessante observar, Marquinhos traz de uma forma muito bem colocada, que não cabe justificativa, né? Essa é uma decisão que tem o chamado efeito erga omnes, né? Uma decisão que vale para todos os tribunais do país, e o efeito vinculante, né? Obrigatoriamente, os demais tribunais e juízos do país têm que seguir essa decisão do tribunal. Então, esse é um ponto interessante, importante de se pontuar. E um outro também que é necessário de trazer, que foi algo aventado pela própria ministra Rosa Weber no seu voto, é o recorte de gênero, né? Porque quando a gente fala sobre o direito da criança de ter acesso à educação, e nesse caso, a creche, né, em período integral, em que a criança chega lá de manhã, fica o dia todo, lá com alimentação, com a educação, a instrução formal, efetivamente, com interação com outras crianças e tudo mais, mas tem um outro lado também dessa situação, que é o lado, geralmente, da mãe, né? Porque, historicamente, nessa idade patriarcal e machista em que nós vivemos, muitas mães são basicamente mantidas enclausuradas dentro de casa para cuidar de criança e dos afazeres domésticos, né, dos
trabalhos de casa com dupla, tripla jornada, Principalmente inclusive nessa de pandemia, trabalho, né, amigo? principalmente nessa pandemia, exatamente. Mas não só, né, principalmente aqui na pandemia deu acabou ficando mais sobrecarregada ainda. Quando a gente conversa com mulheres que são mães, né, que são casadas, né, tem uma outra relação heteronormativa, sobretudo, fica muito marcada essa coisa, né, que piorou na pandemia. Mas garantir que a criança tenha o direito ao acesso é garantir também à mãe dessa criança o direito de sair para o mercado de trabalho, né? É basicamente uma ação de emancipação da mulher, né? E de dar à mulher as condições necessárias para que ela tenha a renda própria, e isso vai repercutir em vários fatores. Uma mulher, por exemplo, que tem a renda própria, vai ser mais difícil de ficar submetida a uma relação abusiva, uma relação em que ela é de alguma forma violentada de qualquer maneira, seja psicológica, seja física, seja financeiramente. Então, isso é um processo de emancipação. Assegurar esse direito é algo extremamente importante para o processo de educação da criança, mas, sobretudo, de emancipação da mulher. E isso foi muito bem ressaltado pela ministra Rosa Weber no seu voto. A gente teve uma mudança, então, do STF, né? Me parece, bom, para quem não está acompanhando, ela não é a relatora do recurso, né, dessa nova decisão, o Dias Toffoli e ela estava presente na última decisão do Celso de Mello. Então, acho que o caso específico é que chamou a atenção dela, ela pediu a palavra para falar justamente sobre essa questão, que é importantíssima, que é a questão de gênero, inclusive faz parte da campanha de muitos dos candidatos à presidência, agora em 2022, que é essa questão da creche e da educação em tempo integral, justamente para fortalecer o elo na emancipação feminina. Mas vamos lá, vem agora a problemática, colocar em creche, qual creche? Não tem creche. Aciona o judiciário determina que o município coloque em alguma creche, não tem vaga, não tem nem carteira, como é que faz? Cumpre como? Importante a gente dizer que existe um Plano Nacional de Educação que já havia previsto, né, que metade das crianças até 4 anos incompletos deveriam estar obrigatoriamente matriculadas em creche no Brasil até 2024. Então, existe um cronograma e o STF agora com essa decisão, que é de caráter vinculante, as pessoas podem, inclusive, judicializar, demandar na justiça, né, fazer garantir seus direitos, o que eu acho importante, vão ficar agora, né, vão ter de seguir essa determinação do STF. A gente não teve acesso a essa decisão por completo, porque ela ainda não foi publicada no diário, mas faz parte do tema 548, e essa mudança de entendimento do STF ela é muito importante justamente por conta dessa mudança da realidade nacional. A gente passou por um longo período aí de isolamento, né, como o Erickson colocou, e de muita evasão escolar. O STF está acompanhando isso. Isso é muito interessante, mostra que o STF está participando mais, está observando mais a sociedade como ela está se desenvolvendo, e justamente nesse receio da evasão, nesse receio de que as pessoas não possam ter um ensino garantido desde o início, e a gente fala da creche, a gente está falando do início, né, de uma relação de educação a longo prazo, o STF está querendo garantir realmente, né, que a Constituição seja efetivada, mas na prática a gente não sabe como isso vai acontecer, principalmente nos pequenos municípios. Então fica aqui o questionamento. É isso. E bacana assim, na verdade o STF ele vem buscando, né, inclusive nesse tema da educação infantil, em outras oportunidades, afastar a reserva do possível, mas parabenizando, né, Bel, nesse momento, uma decisão mais enfática, mais clara. Nesse sentido, eu acho que isso tudo é muito importante. Eu só ia complementar, gente, aqui o que Erickson falou, que realmente, no tema da educação, é importante que a gente esteja atento, que a gente está falando de um público beneficiário, que não são só crianças, né, as mães, então isso tem uma repercussão muito grande. O Plano Nacional de Educação que o Bel falou, ele tem metas que elas são avaliadas de forma periódica, e aí tem um dado aqui no Brasil que mostra como não há interesse por parte dos gestores públicos, dos políticos, na implementação da política de educação, que nos leva a esse atraso econômico, desenvolvimentista, social, cultural, tudo, que acho que são mais de, não sei, são dezenas de metas. Só na educação de nível superior, que a gente sabe que a maioria das instituições são privadas, a gente tem índices avaliados e cumpridas as metas do plano. Quando a gente fala de educação básica, os primeiros anos de educação, a maioria das metas não estão nem próximas de serem cumpridas. Então, essa intervenção do Poder Judiciário nesse momento é muito importante, seja do ponto de vista da aposta
da própria Constituição na educação como um elemento de transformação da nossa realidade social, né, política, jurídica, como do ponto de vista na prática de se assegurar direitos fundamentais. Isso impacta na condição das famílias, no empoderamento, como Erickson colocou, né, de mulheres que a gente sabe que são, num país como o nosso, principalmente aquelas famílias em maior situação de vulnerabilidade social, elas, via de regra, são chefiadas por mulheres. Então, só agradecer a oportunidade de lembrar disso, reforçando o que Erickson falou, mulheres negras, mulheres de periferia. Então, essa decisão não acata só aquela mulher consciente dos seus direitos, que bom que ela teve essa consciência, né, amigos? Buscou seus direitos, buscou um profissional especializado. Não sei se, como o Bel disse, a gente não viu na íntegra a decisão, deve ter sido a Defensoria Pública, mas talvez um advogado, foi lá e buscou, mas, sem dúvida, é uma decisão que acaba contribuindo também para um universo de mulheres e de famílias, né? Conhecer a sua obrigação por parte do poder público, interferir em uma coisa tão sensível como a educação nos primeiros anos. O Brasil precisa se respeitar, ter vergonha na cara e entender que isso é fundamental. É importante, só para ressaltar, eu já finalizando, o seguinte: é um direito, é assegurado pela Constituição, foi agora reforçado pelo STF, o poder público não pode se eximir de cumprir esse direito. Então, o que fazer? Mas no meu município não tem creche ou não tem vaga disponível. Busque auxílio do Ministério Público, da Defensoria Pública, vá até a própria Secretaria de Educação, mobilize com a sociedade. Se não tiver defensoria, se não conseguir pelo Ministério Público, pode procurar um advogado de sua confiança também, mas o importante é você saber que esse é um direito da criança e, em uma segunda análise, também da mãe da criança, assegurado pela Constituição e agora reforçado pelo STF, em obrigação do poder público. Portanto, se você precisa matricular seu filho numa creche, busque isso, porque já está mais do que definido que é um direito da criança e também da mãe. A você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Ativa o sininho para receber as notificações, nos segue aqui no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, estamos também no Instagram, @PapoJurisCast. Dê aquele apoio, aquela moral, curta, compartilha esse vídeo, os áudios também do podcast, e muito obrigado. Esse é o Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. Um beijo no coração e até o próximo.